Quero hoje, com vocês, Juízes capítulo 5, a partir do versículo 6. Juízes capítulo 5, a partir do versículo 6. Nesse momento, eu peço que você reserve agora esse momento para permanecer sentado, atento à palavra. É muito importante que você esteja bem atento à palavra, que nada possa distrair você. Se você puder colocar seu celular no silencioso ou no modo avião, aquele modo onde ele não vai te incomodar, te atrapalhar, nós vamos entrar aqui numa história que, sem dúvida, vai abençoar muito a sua vida. Veja, nós vamos ler esse texto e eu quero dedicar essa palavra hoje às mulheres, às nossas mães. Mas eu tomei o cuidado de, enquanto eu construía esse sermão, eu tomei o cuidado para que ela também fosse aplicada na vida dos homens e também dos jovens, adolescentes, que eu sei que estariam com a gente nas nossas celebrações desse domingo. Então, abra o seu coração. Eu quero dedicar a palavra para as mães, mas que os homens, que os adolescentes possam abrir o coração e aplicá-la também em suas vidas. Vamos ler o texto. Veja, eu quero fazer como fiz no último domingo, quero ler um verso e vou depois ler um outro verso. Olha só o que diz o texto. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Olha o versículo, esse mesmo versículo, o versículo 6. Alguns detalhes importantes. O texto diz que ninguém passava pelas estradas. As estradas estavam desertas. É o que o texto está dizendo. Aqui nós temos uma informação muito importante. Para o contexto da época, isso aqui é um sinal de um medo generalizado. Ou seja, as pessoas abandonaram as estradas, os caminhos, ninguém mais saía daqui e ia para lá, havia um medo, e esse medo estava no coração de todos ali, nesse momento da história. Uma outra informação importante ainda nesse texto, olha só, os viajantes tomavam caminhos tortuosos. O que é isso? Caminhos tortuosos. As pessoas, aquelas que se arriscavam sair de casa, elas não saíam pelas estradas comuns, elas iam por atalhos. Elas entravam dentro dos bosques, em atalhos, em estradas escondidas. Para quê? Para fugir das rotas principais que estavam, de certa forma, sendo vigiadas, para evitarem serem roubadas, para evitar a violência e até, em alguns casos, a morte. Então, para evitar, quando precisavam sair, eles pegavam atalhos, iam por essas estradas alternativas. Então, veja, eram dias difíceis para Israel. A vida nas aldeias já não era mais a mesma vida. As famílias que permaneciam ali, elas permaneciam e elas estavam debaixo daquilo que eu chamo de
uma grande opressão, medo, opressão. Olha o versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Esse texto, ele faz parte de uma canção escrita por essa mulher, a Débora. Eu acredito que vale muito a pena você, com o tempo, ler a canção inteira. É uma música, é a letra de uma canção que eu diria incrível, a canção de Débora. Débora, ela foi uma mulher, eu diria, maravilhosa. Para que a gente possa entender, ela foi a 4ª juíza de Israel. Nós temos histórias, as histórias dos juízes de Israel estão no livro de Juízes. É esse livro que a gente está hoje extraindo um pouquinho dele. Mas se você pegar o livro dos Juízes, você vai encontrar ali a história de todos os juízes que Israel teve. Nessa época não haviam ainda os reis. Foi uma época que antecedeu o período dos reis de Israel. Então veja, as pessoas não tinham um rei, as pessoas estavam vivendo em uma grande comunidade, e todas as vezes que essa comunidade, Israel, a nação, se afastava de Deus, eles acabavam entrando em uma grande enrascada. Era muito comum. Quando eles estavam perto de Deus, eles viviam dias de paz. Mas quando eles se afastavam de Deus, eles viviam dias turbulentos. Os inimigos vinham, a opressão vinha, e toda vez que eles entravam, então, em uma enrascada, Deus levantava um juiz. Veja, Deus chamava e dava a missão para um homem, no caso aqui, para uma mulher, e esse juiz, esse líder provisório, ele administrava o conflito e sempre tirava Israel das enrascadas, levando-o novamente para perto de Deus. Débora e foi a 4ª juíza. A primeira, veja, e única mulher. Interessante. Vamos entender isso. Nossa atenção hoje vai para a vida dessa mulher. Ela foi escolhida para ser juíza em um momento extremamente difícil para essa nação. Veja o capítulo 4. Vamos voltar um pouquinho. Olha o versículo 2. Capítulo 4, verso 2. Eu chamo a sua atenção para esses 2 nomes que nós temos aí. O texto diz que Jabim, olha que nome, Jabim, rei de Canaã. Canaã era uma nação que era inimiga de Israel, era um inimigo comum de Israel. Então o Jabim e o Sísera, outro nome, o Sísera. Quem era Sísera? Era o comandante do exército de Canaã. Então nós temos o rei de Canaã, nós temos o seu comandante do exército, e veja o que o texto diz. O texto diz que eles oprimiam cruelmente Israel durante 20 anos. Olha o detalhe para que a gente entenda a real situação de Israel. Cruelmente. Não foi uma opressão comum, não foi uma luta comum, não foi um conflito passageiro. Veja, durante 20 anos, Canaã oprimiu Israel cruelmente. Cruelmente.
conhecendo a fundo a história bíblica, os textos vão nos revelar que eles fizeram de tudo para separar Israel de Deus e separar Deus de Israel. Eles fizeram de tudo para acabar, para aniquilar todo contato, toda espiritualidade, toda a vida que Israel tinha, a sua devoção a Deus. Eles fizeram de tudo. E veja, e Débora então é levantada exatamente nesse contexto, um contexto de medo, um contexto de perseguição, de paralisia, onde ninguém mais tinha coragem de fazer nada, muitos estavam desistindo, e um detalhe importante que eu quero resgatar com vocês, é porque as famílias, elas foram forçadas a irem por estradas alternativas, a caminharem, a andarem por estradas erradas, por tamanha opressão. É incrível a expressão que Débora usa nessa canção, versículo 7, que foi o versículo que a gente leu no início, e diz assim, olha, eles já tinham desistido. Os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Até que eu me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Olha que incrível essa expressão. Débora, ela se levanta, ela não se levanta como uma guerreira, apesar dela ser uma guerreira. Ela não se levanta também como uma profetisa, apesar dela ser uma profetisa. Alguém que falava em nome de Deus, que orientava as pessoas em nome de Deus. Ela não se levanta como uma profetisa, ela não se levanta como uma guerreira, apesar de ser uma guerreira, apesar de ser profetisa, ela diz que ela se levantou como uma mãe em Israel. Como é que uma mãe se levanta? Eu estava vendo esses dias a imagem de um búfalo, acredito que seja um búfalo ou algo parecido. Circulou nas redes sociais uma mãe búfalo. E ali aqueles chacais chegando, logo depois dela ter aí, né, o seu filhote novinho, e os chacais chegando, a fúria daquela mãe, a fúria, tudo para proteger o seu filhote. E é exatamente essa imagem que eu quero que você tenha de Débora, porque ela olha, não para os seus filhos, aqueles que saíram do ventre apenas, mas ela olha para a situação do seu povo, e ela se levanta, e é isso, ela se levanta em favor do seu povo, como uma mãe. Como uma mãe. Ela faz uma leitura muito minuciosa daquilo que estava acontecendo, e ela tem essa percepção, esse senso de urgência. As pessoas estavam desistindo, as famílias estavam desistindo, todo mundo já havia jogado a toalha, e ela se levanta, como se dizendo, olha, já basta. Eles não vão levar os nossos filhos, eles não vão levar as nossas famílias por essas estradas, eles não vão levar os nossos filhos por este caminho. É isso que ela faz. E é isso, irmãos. É hora de mães se levantarem com esse espírito de maternidade. É hora de mães se levantarem com esse espírito de coragem e dizer em alta voz, basta, já basta. É hora
de mães se levantarem. Por quê? Porque as nossas famílias precisam de mães assim como Débora, corajosas. As nossas famílias precisam, veja, de pais, assim, com a coragem dessa mulher. Precisam de homens e de mulheres com esse espírito de maternidade, que se levantam dizendo: olha, já basta, eles não levarão os nossos filhos por este caminho. Como uma mãe urso, ela se levanta para proteger os seus filhotes, sua nação, os seus filhos. Débora se levanta dizendo: já basta. Há um texto maravilhoso que eu quero um dia preparar uma mensagem inteirinha só nesse texto. E eu estava meditando na história de Débora, e eu me lembrei desse texto, e eu fui até ele, resgatei ele, primeiro na memória, ele veio na minha memória, e depois eu fui resgatá-lo. É um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 10. Vamos ler. Veja, aqui nesse texto, Davi está fugindo de uma implacável perseguição. O rei Saul estava perseguindo Davi. Davi ainda não era rei. Ele já havia sido ungido rei, mas ainda ele não tinha assumido o reinado. Quem era o rei era Saul, e Saul estava perseguindo implacavelmente Davi. Nesse momento ele está refugiado entre os filisteus, o inimigo de Israel. Ele está ali refugiado no meio dos filisteus, e veja a pergunta que Aquis, que era nada mais, nada menos que o rei dos filisteus, fez para Davi. Olha a pergunta que ele faz. E Aquis, ele perguntou assim: Davi, para onde fizeste uma estrada hoje? Em outras palavras, por qual estrada você vai nos levar hoje? Eles estavam sobre uma perseguição. E veja, o rei perguntando para Davi: Davi, e agora? Qual é a estrada? Por onde nós vamos? Hoje nós vamos tomar qual estrada? Todos eles estavam em apuros. Eles precisavam sobreviver, era um momento de tensão. Davi não era o rei, mas ele precisava decidir em qual estrada eles iriam tomar. Sua decisão influenciaria diretamente a vida de todas aquelas pessoas que estavam com ele. Veja, irmãos, todos os dias nós estamos construindo estradas. Todos os dias uma mãe precisa tomar uma decisão. E a decisão que você mãe, a decisão que você pai, e a decisão que nós precisamos tomar todos os dias, e estamos tomando todos os dias, as estradas que nós estamos decidindo tomar todos os dias, estão influenciando diretamente a vida de todos aqueles que estão com a gente. Olha aí, olha a importância da vida de um homem, de uma mulher dentro de um lar, a vida de um pai, a vida de uma mãe. Olha a importância, os jovens que estão aqui, que ainda talvez não tenham essa responsabilidade, veja a importância. Todos os dias nós estamos construindo uma estrada, um caminho que vai levar os nossos filhos ou para perto de Deus, ou para longe de Deus, ou lá para cima da montanha, ou quem sabe para um precipício. E aí a gente olha para a vida de Débora. Os caminhos eram perigosos. As famílias estavam se perdendo.
Os camponeses estavam pegando estradas alternativas, estavam se desviando das rotas principais. E ela se levanta. E ela, percebendo o perigo de tudo aquilo que estava acontecendo com o seu povo, ela se levanta, dizendo: já basta. Eles não vão levar os nossos filhos por esses caminhos errados. Eles não vão levar as nossas famílias para longe do eterno. Já basta. E é isso. Olhando para a vida de Débora, a gente pode aprender muitas lições. E eu separei pelo menos 3. Veja, quando uma mãe se levanta, céus se movem. É a primeira coisa que a gente vê nessa história incrível de Débora. Quando uma mãe se levanta, ela não se levanta sozinha. E eu posso dizer com toda certeza que quando um pai se levanta, ele não se levanta sozinho. Quando um homem, quando uma mulher, quando um jovem de Deus se levanta, os céus se levantam com ele. Juízes capítulo 5, no versículo 7. E eu peguei o versículo 7, e aí eu fui lá para o versículo 31, porque nós não teríamos tempo de ver tudo. Veja, é um versículo que mostra o começo da história, e aí nós temos um versículo que vai nos mostrar o final da história. E eles estão juntos aqui. Versículo 7 e versículo 31. Levantou-se Débora, mãe em Israel, e a terra teve paz durante 40 anos. Você está precisando? Algumas pessoas aqui talvez estejam precisando de paz. No momento em que ela se levanta, veja a consequência, veja o resultado, veja o que acontece. De 20 anos de opressão, Israel vive 40 anos de paz. De paz. O povo tinha medo, os caminhos estavam abandonados, ninguém se levantava, estava todo mundo desistindo, até que uma mulher ouviu a voz de Deus e ela se levanta com fé. Mas veja, ela não se levantou sozinha e ela tinha certeza disso. Ela não coloca o crédito em si própria. Ela sabia que mais forte do que ela era o Deus que a chamava, capacitava. E veja, o Deus que havia despertado ela. Ela se desperta com uma voz dos céus. E quando ela se levanta, os céus se levantam. Olha só, capítulo 5, verso 20. São palavras que fazem parte da sua canção. É ela que está nos dizendo isso. Ela diz assim, olha a constatação dela. Dos céus lutaram as estrelas. Desde os seus cursos lutaram contra Císera, o comandante do exército. O ribeiro de Quizon os arrastou. O antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Avante, ó minha alma, com força. Olha que expressão poética. Olha o que ela está nos dizendo. Ela está nos mostrando, ela faz questão de deixar registrado que a vitória de Israel não foi apenas uma vitória militar, mas foi uma vitória espiritual. Ela está dizendo, dos céus lutaram as estrelas. É como se ela reconhecesse que se juntou junto ao exército do seu povo, um exército de anjos celestiais. Ela usa essa linguagem poética para nos mostrar, para fazer questão de deixar registrado que junto com eles,
Veja, ela se levanta, mas junto com ela e com o seu povo, um anjo, veja, um exército de anjos se levantaram e lutaram. Olha só uma outra constatação, ainda nesse mesmo versículo. Ela faz questão de se referir ao ribeiro de Quizon. Perceba que ela repete o nome do ribeiro 2 vezes. Sabe por quê? Porque isso não era um grande, cauduloso rio. Era um córrego. Era um riachozinho pequenininho que corria uma aguinha. Percebe como ela entende que não seria humanamente possível que o ribeiro de Quizon arrastasse aqueles carros de ferros, aquele exército inimigo. Mas percebe, ela se levanta, Deus se levanta, e até o ribeiro de Quizon é usado para destruir o inimigo, para aniquilar a força daqueles que estavam contra aquela nação e aquelas famílias. Os céus agiram através dela. Quem sabe você está aqui me ouvindo? E quantas famílias estão assim oprimidas? Quantos lares estão vivendo esse silêncio? Um silêncio não por falta de o que escutar, mas um silêncio talvez por falta de direção. Talvez quando você olha para dentro da sua casa, você percebe caminhos tortuosos. Talvez você percebe o medo tomando conta do coração, o seu coração. Talvez o coração de alguém ali. A frieza espiritual. Talvez seja um vício. Talvez uma distração, algo acontecendo. Mas veja, quando você se levanta, você não se levanta sozinho. Quando você se levanta para orar, veja, Deus se levanta e se move ao seu favor. Quando você busca Deus, mesmo cansada, quando você busca Deus, mesmo sem saber ao certo o que fazer, você está, sem dúvida, lutando batalhas, onde os seus filhos talvez não estejam olhando e vendo você lutar, mas não tenha dúvida, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os seus filhos podem não ver a sua luta, mas Deus contempla o seu coração. Você se levanta e Ele não deixa você se levantar sozinho. Ele se levanta com você. A segunda coisa que a gente percebe e aprende com a história é que quando uma mãe se posiciona, filhos são protegidos. Filhos são protegidos. No tempo de Débora, ela não tinha um exército poderoso, mas ela tinha coragem. Diga comigo, coragem. Veja, ela se posicionou, e aí eu preciso trazer um alerta para os homens que estão aqui. Veja, ela se posicionou quando todos os outros homens se hesitaram. Olha esse texto, Juízes 4, verso 8. Então Baraque disse a ela assim: se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Que banana, né? Frouxo. Sabe aquela história? Está você e seu marido na cama, ou você e sua esposa ali na cama. De repente, um barulho no quintal. Você acorda primeiro, o seu marido roncando do lado. Você acorda e ele fala: meu bem, escutei um barulho lá no fundo. Vai lá ver o que é. Ele para de roncar na hora. Barulho? Mas que barulho?
frouxo, né? Irmãos, não fique bravo comigo, os homens. Mas nós estamos vivendo um tempo de homens frouxos, fracos. Nós precisamos de homens com esse espírito de maternidade, com esse espírito de coragem. Homens que se colocam à frente, de peito aberto, para enfrentar, não o barulho do quintal. Mas o diabo e todas as suas hostes. Nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, sabe por quê? Por causa de uma geração de homens frouxos. Mulheres estão precisando se levantar. E veja, não é algo apenas do nosso tempo. Nós temos aqui uma mulher corajosa, que diante da omissão de homens, Deus vai e levanta Débora. Eu imagino que na cabeça e no coração de Débora, passou assim, mas peraí, eu não sou o comandante de um exército, eu nunca liderei nada, eu não tenho capacidade para isso. O que você sabe fazer? Você orar, então é você. Basta isso. Você só sabe orar, então você sabe realmente como tudo começa. Começa com oração. E aí Débora diz, então eu estou aqui, eu vou. Veja, um posicionamento, uma posição. Quando ela se posiciona, os seus filhos são protegidos. Aquela nação é protegida. Mães, o seu posicionamento vale muito. Como nós gostaríamos que todos os homens também se posicionassem. Como nós precisamos de mulheres assim, que dizem apenas assim, olha, não, já basta. Eu não aceito isso. Eles não vão levar os nossos filhos por estes caminhos. Nós precisamos de mulheres que assumam isso, de homens que assumam isso. Um posicionamento dizendo assim, não, mas o mundo todo está dizendo sim, sim lá fora, mas aqui não. Posição, firmeza, escolher criar os filhos nos caminhos do Senhor. Mulheres que se posicionam, homens que se posicionam, não normalizando o pecado. Mas todo mundo faz, todo mundo não, porque nós não faremos o que todo mundo está fazendo. A coragem de Débora. Nós precisamos de mulheres corajosas para colocar para os seus filhos limites saudáveis. Não deixar os seus filhos seguirem as estradas que todo mundo segue. Repreender seus filhos com amor. Não tratá-los como clientes dentro de casa, dando a eles tudo que eles querem, mas dando a eles tudo que eles precisam. Nós vivemos um tempo onde os pais estão preocupados em formar seus filhos em uma boa faculdade, mas nós vivemos um tempo onde os filhos não estão sendo formados no seu caráter. E é por isso, nós colocamos a responsabilidade das universidades estarem do jeito que estão, nas mãos dos políticos, e não assumimos que a verdadeira responsabilidade está dentro da família. Os filhos fortes, com certeza, são o que as universidades precisam. Filhos que não foram criados dentro de uma bolha. Filhos
que não foram criados apenas aprendendo o que é conforto, mas aprendendo o que é guerra, porque o mundo é uma guerra. É isso. Quando uma mãe se posiciona, quando um pai se posiciona dizendo não, os filhos crescem protegidos. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos de mulheres, de mães, de pais, de jovens, que realmente se levantem para proteger a próxima geração. Porque o mundo jaz do maligno. E por fim, a última lição: quando uma mãe constrói, o futuro é redimido. Quando uma mãe constrói, o futuro é redimido. Eu poderia, talvez, usar algo muito mais simples. Algo do tipo assim, olha, quando uma mãe, tudo aquilo que uma mãe semeia hoje, ela vai colher lá na frente. É a mesma coisa. É a mesma lição. O que você semear hoje, você vai colher lá no futuro. Você está construindo hoje. Amém? Você está construindo hoje. Lá na frente. Você vai colher, você vai ter o que você está construindo. O futuro é redimido, o futuro é abençoado. Veja o que diz o texto. Quero ler os versículos 6 e 7 para extrair talvez a palavra mais importante, inclusive as palavras que eu usei para colocar como tema dessa mensagem. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, e os que viajavam seguiam por caminhos tortuosos. A liderança em Israel havia desaparecido, até que eu, repita comigo, até que eu, Débora, me levantei. Então, em outras palavras, olha o que ela está dizendo, olha, estava assim, estava deste jeito. As estradas estavam desertas. As pessoas estavam caminhando por estradas alternativas, caminhos tortuosos. Os camponeses já tinham desistido. As famílias já estavam dispersando. Estava tudo, estranho. Até que eu me levantei. Veja, quando Débora se levanta, é exatamente o momento que marca o começo de uma transformação, de uma mudança. Ela não apenas se identifica com o problema, mas ela se torna exatamente o ponto de restauração. A partir daquele momento, até que ela esteve ali, e junto com todos os homens e todas as pessoas de braços cruzados, o caminho era um, mas no momento, até que ela se levanta, o momento que ela se levanta, as coisas começaram a mudar. Escute, talvez essa mensagem está vindo ao seu coração e vai impulsionar você a se levantar. Eu fico ouvindo muitas coisas por aí, a gente ouve, por exemplo, as coisas que a gente vê na internet. E eu confesso que se a gente for dar atenção para tudo aquilo que a gente ouve, como é que vai ser o futuro nosso? Como é que vai ser o futuro dos nossos filhos? O que vai ser uma família daqui a 15 anos? O que vai ser um casamento daqui a 10 anos? Onde é que vão estar os valores? Onde é que vão estar os princípios? A gente ouve, e eu confesso, isso de certa forma me preocupa. Agora, quando a gente vai para a palavra, a gente diz, espera aí. Então essa palavra é algo do tipo assim, bom, então quer dizer
o futuro da minha família depende do que eu estou construindo hoje? E eu garanto para você, sim. O que você está construindo hoje vai determinar como é que vai estar a sua família daqui a 15, 20 anos. E eu já profetizei, eu já orei, e eu vou continuar orando e continuar profetizando, que ainda que o mundo esteja em uma condição deplorável, daqui a 10, 15, 20 anos, a minha casa e a minha geração será uma geração abençoada nessa terra. Então, se é para mim ficar em pé, se é para mim me levantar, se é quando uma mãe se levanta, veja, não é, nós estamos esperando um presidente se levantar, nós estamos colocando a expectativa em um líder religioso se levantando, nós estamos na expectativa de algo, veja, acontecer para que o mundo venha mudar. Não, assim como o problema entrou na humanidade, no seio de uma família, a solução de uma geração está dentro da mesma família. Pode aplaudir Jesus. Veja, o pecado entrou na humanidade e desconstruiu tudo. O pecado entrou dentro de uma família. E é isso. A solução da humanidade está no núcleo da família. Não espere um grande líder se levantar. Não espere uma faculdade formar os seus filhos. Não espere os professores formarem os seus filhos. Não espere da igreja formar os seus filhos. Nós precisamos de homens, nós precisamos de mulheres, nós precisamos de mães e pais que se levantam para construir o futuro dos seus filhos. Foi no meio de um deserto que Débora se levantou. Quando ela se levantou como mãe, Deus se levantou com ela. Deus se levantará com você. Deus e os céus todos se moverão quando nós entendemos a importância de ver, de se levantar e de lutar. Deus está chamando você. Deus está chamando a mim. Eu tinha colocado o tema dessa mensagem de mãe urso. Depois eu mudei, eu falei, vou colocar outro tema. Mas talvez se um dia eu pregue de novo essa mensagem, eu vou colocar mãe urso. Queria que as mulheres saíssem daqui hoje com cara de urso. Você já viu um urso? Eu já vi um urso pertinho assim. Claro, né? Ele lá, do lado de lá da grade e eu do lado de cá. Já viu um urso? Eu queria que você saísse daqui com a cara de ursa. Já viu um urso bravo? Uma fêmea com seu filhote ali, bravo. É isso. Mãe urso. Aqui não. Meu filho, minha família. Ninguém vai levar os meus filhos e a minha casa por caminhos errados. Eu vou me levantar com esse espírito de maternidade. Com cara de urso. Você olhar para o pecado, olhar para o inferno, olhar para todo esse sistema pecaminoso que quer tragar a sua família, você olhar para tudo isso e dizer, aqui não, eu e a minha casa servimos o Senhor. O Senhor. Glória a Deus. Coloque-se em pé para nós orarmos.
as mamães ursos, os papai urso. Tem papai que está hibernando. O urso hiberna, né? Mas essa palavra vai despertar você, meu irmão, desse sono profundo. Aqui não. Barulho em casa, meu irmão, você escutou um barulho, você levanta de peito aberto. Nem se for para você ir na cozinha e falar que você foi lá fora. Mas não dá esse papelão, esse vexame para tua mulher não, meu irmão. Toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? Como eu queria que essa palavra pudesse tocar seu coração e desse um pouco de sangue de urso para você. Sangue de urso, cara de urso, força de urso. Aqui não. Se você é essa mãe ou deseja ser, se você é esse pai ou deseja ser, é o tempo agora para você se levantar. Quero orar por você. Coloque sua mão sobre o seu coração assim. Feche os seus olhos. Antes de orar, eu queria que você entendesse que Deus conhece exatamente o seu contexto e Ele sabe exatamente como está a sua situação. Eu sei que existem lares que estão sendo oprimidos. Eu sei que existem o vício dentro de algumas famílias. Eu sei que existem a traição dentro de outras famílias. Eu sei que existe a frieza, a indiferença espiritual. Talvez no coração do seu cônjuge, talvez no coração dos seus filhos. Talvez eu falo hoje aqui com mulheres que estejam como Débora, se sentindo sozinhas, entendendo e percebendo o tamanho da responsabilidade diante de tudo que está acontecendo, e você está aqui como Débora, se sentindo sozinha, e Deus está com essa palavra dizendo: olha, se levante. Se você não tem um braço forte, se levante com a sua oração. Nós precisamos de mulheres que construam estradas e caminhos com os seus joelhos no chão. Se levante com a sua oração, se levante com a sua boca, profetizando sobre a vida dos seus filhos. Enquanto o mundo, enquanto as pessoas estão declarando palavras de destruição, abra os seus lábios e se levante para abençoar os seus filhos. Ó Deus, sonda o coração de cada um de nós. Ó Deus, aonde estiver, ó Deus, uma mãe nesse auditório, aonde houver, ó Deus, aonde haver, ó Deus, uma mulher nesse auditório, aonde estiver um pai, ó Deus, um jovem, uma jovem, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito venha levantar aqui hoje um grande e um poderoso exército de homens e mulheres para lutar nesse tempo tão difícil que nós estamos, ó Deus. Venha Senhor, tira toda a indiferença, tira, ó Deus, ó Pai, toda a paralisia, tudo aquilo que nos segura e que nos impede de abrirmos os olhos e enxergarmos com senso de urgência, Pai, a situação que o nosso povo, a situação que as famílias estão. Levanta aqui, ó Deus, mulheres como Débora, levanta e desperta aqui homens, ó Deus, como esse espírito de coragem que Débora teve, ó Deus. Levanta, ó Deus, e que possamos, em nome de Jesus, ver os céus se movendo e se mobilizando. Que possamos, ó Deus, em o nome de Jesus, ver, ó Deus, o futuro sendo construído por os nossos filhos e os nossos netos e toda a nossa geração. Deus, eu oro, Pai, e eu quero, ó Deus,
levantar, ó Deus, as minhas mãos, os meus lábios, para profetizar aqui, ó Deus, famílias abençoadas, famílias fortes, filhos fortes, ó Deus, em um tempo difícil, levanta-nos, ó Deus, ó Pai, como famílias benditas e abençoadas pelo Senhor. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, guarda o nosso coração, ó Deus, guarda a nossa família, Pai, guarda-nos debaixo destas tuas mãos poderosas, que o inimigo seja derrotado, vencido, em cada uma das suas batalhas, em cada, Deus, arma forjada e preparada para nos destruir, que essas armas sejam aniquiladas, que o Senhor, ó Deus, segure nas nossas mãos e nos ajude a caminhar os caminhos retos, corretos, e que cheguemos realmente, Deus, em um futuro glorioso, para a glória, louvor do seu santo e bendito nome. Assim eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, vamos aplaudir Jesus.